Olha, o noticiário nacional foi tomado pelas informações em torno do prédio que desabou em São Paulo, lá no Largo do Paissandu. O prédio era da Polícia Federal, abrigou a Polícia Federal, era do governo federal. Tinha uma gestão compartilhada com a Prefeitura de São Paulo, foi construído no final dos anos 60 e desabou depois de um incêndio. E aí isso leva a uma série de discussões. Aí você está vendo imagens dessa tragédia lá, né, que matou pelo menos uma pessoa, pode ter matado até mais. E aí isso gera uma discussão, uma preocupação em relação a este tema também na cidade de Teresina, no estado do Piauí. Eu estou recebendo aqui no estúdio o Major Veloso, do Corpo de Bombeiros. Major, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí mais uma vez. Obrigado, vai trazer para nós informações a respeito, primeiro, deste caso, Major. Eu sei que a distância para o senhor, que é engenheiro, que é um especialista também nessas construções, é difícil fazer análises em torno do caso. Mas existem laudos, estudos que mostram que havia possibilidade de comprometimento nessa obra. Pergunto, um incêndio como esse é capaz de derrubar qualquer prédio, qualquer estrutura? Sim, a estrutura de concreto ela é projetada para suportar uma temperatura limitada. No caso aí, a gente vê nítidas as imagens, são nítidas as imagens, que o incêndio já tinha tomado de conta do prédio todo e o calor certamente chega a mais de 1000 graus Celsius. Deram notícias aí nas transmissões de derreter fachadas, elementos de fachadas de prédios vizinhos, ou seja, a temperatura interna estava muito alta. Então, o que o senhor está dizendo na prática, Major, é que um prédio pode ser perfeito, não ter problema nenhum na sua estrutura, mas sob forte calor pode desabar. Veja só, ele é projetado, quem faz um projeto estrutural, ele tem um coeficiente de segurança que é muito seguro. Essa segurança de um prédio, ela é um conjunto. A gente não pode esquecer que aí, por exemplo, ela poderia não ter nenhuma situação de risco estrutural e a gente ter sofrido por conta dessa ação do calor que foi intensa, veio justamente a provocar esse comprometimento da condição de segurança da estrutura. Certo. Então, tão importante quanto a segurança estrutural é a segurança relacionada à proteção contra incêndio e pânico. Esse prédio foi construído no final dos anos 60. Isso influi? A influência hoje, eu diria mais com relação à tolerância que nós não temos. Trazendo aqui para a nossa realidade, eu fui a um show no Verdão que a gente não conseguia, um show do RPM, daqui a pouco vão saber a minha idade, mas assim... mas dos anos 80. Mas a gente não conseguia, quem levantava os pés não conseguia baixar, usar aqui a expressão, vamos dizer assim, exagerando Essa situação foi tolerada nos anos 80, era uma situação, hoje não se tolera mais. Então, determinadas situações, ele precisa se adequar. Então, um prédio, por mais antigo que ele seja, ele precisa ter essas condições, porque hoje as normas, elas tratam justamente por conta dessas experiências. Infelizmente, nós temos fatos, acontecem e eles servem de lição. Então, nesse momento... claro também que a gente não pode negar, esse prédio aqui era um prédio de escritório e ele foi ocupado com habitações de maneira desordenada. Históricos estão dando notícia aí que as pessoas estavam colocando casebres de papelão, ou seja, a gente incrementou um prédio que era de escritório, ele foi incrementado papelão, botijões de gás, que não se sabe quantas famílias tinham nesse prédio. E, finalmente... nós temos uma condição que é o que a gente chama de isolamento vertical. O que é isolamento vertical? Que é um dos itens que no projeto, na parte de incêndio, a gente cobra. É justamente dificultar essa propagação do fogo na vertical. No caso bem particular, foram relatados vários casos que foi removido o elevador. Ou seja, quando eu tenho a remoção daquela proteção do elevador, ele vira uma chaminé. Um fogo que se inicia no segundo, terceiro, facilmente ele se propaga para o 10º, para o 15º, para o 20º até. O elevador acaba tendo esse papel de segurança também. Evitar a propagação do fogo por aquela torre central. Ele é tolerado na parte de proteção contra incêndio, mas o elevador, por sinal, não pode ser utilizado num caso de incêndio. Sim, não pode ser. No caso de incêndio, ele é desligado, ele é imobilizado, mas ele fica aquela carcaça de proteção que impede essa convecção do ar. Isso, essa propagação da vertical. No caso do Piauí, nós temos tido a preocupação com a estrutura dos nossos prédios. Hoje nós temos um controle da qualidade dos prédios mais antigos da nossa cidade?
Essa proteção é razoável. Inclusive, é interessante esse fato aqui, porque a gente até tratar, porque nós temos duas situações. Vejam, o prédio ele estava desocupado. Sim. Tecnicamente desocupado. Entretanto, por um déficit habitacional e tudo mais, ele foi invadido. Então, nós temos algumas situações que os gestores públicos e o Corpo de Bombeiros e o município também, no sentido de, vamos dizer assim, a gente vai atuando no sentido dos prédios irem se adequando, a gente vai dando prazo, vai notificando esses locais para que tenham essa condição. A própria prefeitura, por exemplo, os prédios que não têm regularização junto ao Corpo de Bombeiros, ou seja, ele tem dificuldade ou não tem a medida de proteção adequada, ele não consegue um alvará de funcionamento, por exemplo. Ou seja, até as empresas que funcionam são empresas de maneira precária. Agora, hoje nós tivemos aqui o prédio da Previdência, que fica ali na Praça João Luiz Ferreira, que ele chegou a ser ocupado por moradores e houve... E aí justiça seja feita. As autoridades aqui retiraram as pessoas desse prédio. Uma medida como essa protege a população, porque ele evita que ele seja usado indevidamente, como foi neste caso, né? Isso foi inclusive uma preocupação que nós tivemos. Esse prédio ele foi interditado e ainda se encontra interditado pelo Corpo de Bombeiros. O prédio do INSS da Praça João Luiz, ele foi interditado em setembro de 2005. Pelo Corpo de Bombeiros. Agora, como que ocorreu essa interdição? Essa interdição foi dos pavimentos superiores. Sim. Nós tivemos esse cuidado de não interditar o térreo para manter um uso, uma funcionalidade do prédio, justamente para impedir que ele fosse ocupado. Era a época, por exemplo, que estavam sendo removidos os camelôs do centro comercial. Sim. E foi feito o shopping do camelô. Então, na verdade, aquela multidão de vendedores ambulantes, eles guardavam aquelas mercadorias em edificações no próprio centro. E o prédio do INSS era um alvo muito fácil, vamos dizer assim, um local muito adequado para isso aí, poderia se tornar um problema social, já que de qualquer forma Então o Corpo de Bombeiros, até esse cuidado nós temos no sentido da gente não utilizar o poder de polícia que nós temos de interditar, e aí usar aqui é uma decisão muito fácil da gente tomar, volto a dizer, entre aspas, interditar aquela situação. Só que se a gente interdita uma situação que está razoavelmente sob controle nosso, a gente pode desocupar esse prédio e ele vir a ser ocupado numa condição dessa aí, e aí teríamos um outro problema. A prefeitura, segundo relatos lá, estava tendo que agir, porque aí já é um problema, já tem que envolver negociações, nós temos movimentos organizados que ocupam esses prédios de forma desordenada. Desordenada que pode levar a tragédia. Que pode levar a tragédia, no caso, fatalidade. Se tivesse desocupado, o problema não teria acontecido, né? Como tecnicamente estava. A questão é que todo imóvel tem uma função social, então a gente tem que entender que ela vai ser ocupada. Vou usar que se eu desocupo um prédio, ele tiver, o Corpo de Bombeiros, particularmente, administrativamente, tomar essa providência, com esse déficit imobiliário que nós temos... Ele fatalmente será ocupado. Ele fatalmente será um atrativo para essas pessoas. Muito bem. Essa é a condição que a gente... Tá certo. Queria agradecer, Major. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigado por ter vindo. Major Veloso, do Corpo de Bombeiros.